comecei minha militância como todo mundo faz, pela emoção, pelos sentimentos, né? Pelo sentimento de solidariedade, de pena, de compaixão, pela miséria, pela dor das pessoas, pela dor humana. Eu tinha em casa o exemplo de meu pai. Foi ameaçado, perdeu o emprego e teve que vir do Nordeste para o Rio com os 4 filhos, um diploma de médico, e eu vim na barriga da minha mãe. Então, o Rio de Janeiro foi o lugar onde eu nasci e foi também meu primeiro exílio. Foi aqui em Belo Horizonte, no Colégio Estadual Central, hoje Escola Estadual Milton Campos, que tudo começou para mim. Eleito presidente do Diretório Estudantil em 1966, só me engajei mais e mais com a situação política do país, como tantos estudantes da minha geração. Nosso sonho era por uma escola pública, gratuita, de qualidade, uma sociedade fraterna e socialista. Sempre lutamos por isso. Eu creio que esse era um sonho de grande parcela da juventude brasileira. Entre meus companheiros, nomes que depois ganhariam destaque na história: Fernando Pimentel e Dilma Rousseff, atual presidenta. Eu entrei na UNE e entrei numa organização que se chamava Ação Popular, que era uma organização basicamente de jovens universitários. Então, a primeira coisa que me passaram foi a alfabetização de 80 operários da Petrobras, da Reduc, da refinaria em Caxias, e eu ia para lá todo dia, 6 horas da manhã, e a gente dava 2 aulas de alfabetização aos operários pelo método Paulo Freire. Então, um desses operários, quando terminamos o curso, uns 4 meses depois, ele me falou que havia um grupo de pessoas sem terra. Então, eu fui lá e falei com ele sobre sindicalização rural. O Jango convocava todo mundo, inclusive os estudantes, a que ajudassem ele, que mantivessem ele no poder, né, dessem força para que ele pudesse ficar no poder e pudesse fazer essas reformas. Já com o golpe em 1964, houve uma quebra na democracia nesse país. O golpe veio destruir essa evolução, né, esse caminho que o Brasil estava fazendo. Aquilo era a história do Brasil mudando o Brasil, mudando a sociedade, e aí o golpe veio para destruir isso. Nesse momento, muita gente achou que não podia seguir adiante. Eu fui adiante, porque eu sentia que era muito difícil tentar viver na sociedade brasileira do jeito que ela era, sem tentar mudar essa realidade. Depois de participar da grande manifestação de 1968, em denúncia ao assassinato do estudante Edson Luiz pela ditadura, fui expulso do colégio. O que não sabia então era que isso era o início de uma longa resistência que me deixaria sempre à margem da legalidade e, enfim, não me deixaria opção que não a fuga. Ninguém podia imaginar o nível a que a repressão podia chegar. Eles chegaram até o ponto de que as pessoas que eram presas não eram mais somente presas, elas corriam risco de morte. E aí havia necessidade de sair, né? Para muita gente foi a única opção, porque não se tratava mais de ser preso somente, se tratava de morrer mesmo. Talvez por haver começado a militância antes do golpe, eu sabia que cada dia significava um passo numa direção que, a partir de determinado momento, não havia mais volta. Eu pensava e repensava o que fazer, buscando um caminho que não fosse o da fuga.
Daniel também não iria mais querer fugir quando entendesse que nossas andanças não eram passeios mirabolantes como eu contava para ele. Eu fazia gestos e ruídos, fantasiava o feio e inventava o bonito para que ele sorrisse. Só queria que aquela sombra desaparecesse do seu olhar. Aquele olhar que me pedia respostas. São muitas histórias para contar num espaço muito pequeno de tempo. Por isso eu escolhi uma viagem, a que nos levou de São Paulo a Santiago do Chile e que durou 28 dias. Acredito que ela pode mostrar o que vivíamos silenciosamente com nossos filhos sob a repressão da ditadura. A decisão da minha organização, a Ação Popular, era de que eu saísse já com Daniel e que não contasse com muita ajuda nem apoio para a viagem. Não havia mais estrutura para isso. Eu senti então uma grande dor no peito, tristeza e raiva. Naqueles dias em que eu vivia pelo que eu acreditava. Que a comida de cada um seria melhor se todos comessem. A casa de cada um seria mais alegre se todos estivessem em casa. E a vida seria mais feliz se todos se sentissem felizes por estar vivos. A vida tinha que ter uma aparência de normalidade, porque, acima de tudo, você não podia mostrar quem você era. Quando minha mãe morreu, a repressão foi ao enterro de minha mãe. E prendeu meu irmão mais novo, que tinha 15 anos na época, que não sabia nada. A clandestinidade é uma coisa que vai se aprofundando, né? Você primeiro não vai à casa de sua família, depois você precisa de documentos falsos, depois você desaparece. Entende? Quer dizer, é uma coisa que vai assim, ninguém busca isso. A gente vivia essa vida aparentemente normal, mas a nossa vida era realmente completamente restrita e completamente moldada pela necessidade de sobreviver para seguir caminhando. Ou seja, a gente tinha que se esconder para sobreviver, para poder seguir trabalhando, fazendo o trabalho político, levando a militância adiante. Não havia nenhum desejo de enfrentar a repressão ou o governo naquele momento, porque nós sabíamos que não tínhamos capacidade para isso. Havia necessidade realmente de dar formação política às pessoas, de mostrar às pessoas o caminho, e dessa forma o que se pretendia era criar uma consciência política nas pessoas que nos permitisse, em determinado momento, tentar enfrentar o governo, tentar enfrentar a ditadura e, obviamente, a repressão. Decretaram minha prisão preventiva. Lá estava meu nome, que é ruim para aprender e pior para esquecer, com todas as letras nos jornais. Meu advogado, mesmo sendo um dos poucos que tinham coragem na época, tinha apenas fiapos da lei em que se apoiar. Ele sabia, como todos, que a justiça terminava quando a polícia chegava para buscar as confissões. A partir daí, as defesas nem me livrariam da prisão na porta do tribunal, nem do que viria depois. Criei a história para contar ao Daniel. Uma tia que morava em Buenos Aires, uma estrada enorme, cavalos e emas, carne na brasa, e no final, o pai, os sorvetes e um cachorro. Os olhos dele estavam contentes e eu sabia que, apesar das tristezas e dos generais, nós iríamos continuar vivos. Maria José Gomes da Fé. Maria José Gomes da Fé. Tá fácil ou difícil? Difícil era explicar a terceira mudança do meu nome. Mas se tudo desse certo, no Chile ele iria aprender pela primeira vez e para sempre nossos nomes verdadeiros. A saída do Brasil, para mim, não era uma coisa que me agradasse. Eu já havia estado fora do Brasil outras vezes, tinha voltado, eu queria estar no Brasil. E, além disso, eu tinha muito medo que o Chile logo se transformasse num outro cenário, de um outro golpe, que talvez fosse até mais violento, porque o movimento popular no Chile era muito maior. Nós saímos, assim como muitas outras pessoas saíram, porque elas não podiam ficar. Ou seja, ninguém abriu mão, desistiu ou desbundou, como se falava. Eu acho que a esquerda foi massacrada, né? A esquerda ou saía
ou morria. Comecei a preparar na saída para o Chile. Primeira providência, uma certidão de nascimento fria. Daniel não podia ser registrado de novo por nenhum companheiro, que seria preso se nós fôssemos apanhados no caminho. Bom dia, companheira. Tá na hora do Daniel aprender o seu novo nome e ir embora depressa. Paulo Wright, companheiro Antônio. Um alemão, grande, gentil. E você? Tímido. Quando vai embora daqui? Eu? E teimoso. Não sei, assim que for possível. Ainda tenho umas coisas para terminar. Quando você chegar, eu vou preparar aquelas almôndegas que você comia lá em casa em Perdizes e que você gosta. Lembra? Faça o que for preciso, mas vá embora, companheira. Quando o vi na porta, não queria pensar na morte dele, mas senti que ela já estava ali. Seguiu com ele, pelo corredor do edifício, como uma sombra. Nunca mais o vi. Ele morreu torturado algum tempo depois. É um dos desaparecidos. O Daniel tinha uma certidão de nascimento, ele foi registrado ao nascer, né? Tinha meu nome e o nome do pai dele, e por isso essa certidão não podia ser utilizada, era preciso uma nova, que eu tirei a partir da minha certidão falsa e do registro que eu fiz dele como filho de mãe solteira. E daí foi preparar a viagem e ir embora. Senhora Maria José Gomes da Fé. Senhora Gomes da Fé, senhora Maria José Gomes da Fé. Eu vim buscar a identidade do meu filho. Nós vamos pra Argentina visitar uma tia no Natal. Ele vai precisar. Mas esse menino não tem pai? Foi a senhora que registrou ele? Sim, senhor. Eu sou mãe solteira. Desce o moço, meu filho. Minha filha também gosta de desenhar. É verdade. Eles têm filhos. Boa viagem. Mas não tem certamente esses medos. Daniel estava feliz. Sentia minha alegria. Enquanto conversava com ele, dediquei aquele momento, aquele sorvete e nossos documentos novos ao General Médici. Agora eu iniciava outra viagem clandestina. Saímos de São Paulo numa excursão como turistas. Sentia que me movia em dois planos. Um da realidade mesmo, as passagens, as estradas, as fronteiras. No outro plano, eu tinha me transformado num bicho instintivo e intuitivo. Era como se eu incorporasse a minha personagem, meu nome falso e a história que havia criado, enquanto a minha identidade real saltava para o segundo plano e observava o que a outra fazia, de frente para as pessoas. Após vários dias de estrada, chegamos ao nosso destino. Chegamos. Mãe, aqui já é Argentina? Ainda não, filho, vamos. Então nós pegamos o ônibus e fomos a Foz do Iguaçu. E chegando lá, representando o papel de uma mãe e um menino que estavam em viagem para a Argentina, naquela excursão com outras pessoas, outros brasileiros, né? A gente foi fazer compras, a gente visitou as cataratas, aquela maravilha que são as cataratas, né?
E depois, quando a excursão voltou, nós tentamos seguir adiante, atravessar a fronteira por terra, normalmente, né? E aí nós encontramos que não podíamos passar, porque nós não tínhamos um visto que a polícia política de São Paulo tinha que dar. Não era necessário passaporte, porque nós estávamos indo para a Argentina ou para o Chile. Não havia necessidade de passaporte, mas havia necessidade desse visto. Então, o que me disseram foi que se o delegado da cidade de Foz do Iguaçu, de Livramento, quisesse dar o carimbo da assinatura dele, eu poderia passar. Caso contrário, eu não passaria. Eu não sabia que precisava de visto. Precisa. O senhor não tem como nos ajudar nesse caso? Porque não tem mais como... Não tem como voltar para São Paulo. Eu não posso fazer nada, só com visto. Eu tô aqui com os documentos, minha identidade, a identidade do meu filho, Senhora, eu não posso fazer nada, por favor, eu tenho mais gente para atender. Senhor... Foram 10 dias.